Glória a Deus, bom dia a todos, é um prazer estarmos aqui nessa manhã. Queremos agradecer e louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pastora Cristina, todos os pastores e missionários presentes nessa manhã, amém? Como o nosso reverendo tem dito, o livro de Atos, pode se sentar por favor, louvar a Deus pela vida de todos os presentes, todos que estão online também, né? Os nossos irmãos que de forma fiel têm estado em cada seminário, marcando presença, né? Crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nessas edições, né, que temos participado, sem sombra de dúvida, nós temos ouvido que o carro-chefe da igreja primitiva tem sido a dependência e a direção do Santo Espírito de Deus, a obra, né, da evangelização e também a questão de financiamento da obra para que venhamos a alcançar novos campos missionários. E como foi dito agora pelo pastor Miranda, é um livro que não se esgota, né? Porque a Bíblia é viva e o nosso Deus é vivo e a igreja é viva. Amém? É vivo. Então, é um livro que não se esgota. Você pega o mesmo texto, em diversos momentos, e em diversos momentos, Deus vai falar algo novo com você. Amém? E o livro de Atos, como também temos observado, é um livro que você vê o cumprimento da palavra de Jesus. Tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus disse e foi relatado nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê isso acontecendo de forma literal no livro de Atos. Então, tudo que está em Atos é algo que se cumpriu de forma literal e tem se cumprido na nossa vida e na nossa igreja nos dias de hoje, porque tudo que Jesus diz acontece. Tudo que Jesus diz se torna real. Tudo que ele fala é verdade. Amém? Assim como ele disse que vai voltar e nós estamos aguardando a sua vinda, assim como ele disse que o Espírito Santo viria e o Espírito Santo veio, assim como ele disse que haveria perseguições, há perseguições, assim como ele disse, né, sobre diversos assuntos, está se cumprindo. E como ponto de partida, eu gostaria de convidar vocês a abrirem a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 12, porque nós vamos ver isso acontecendo no livro de Atos de uma maneira muito intensa. E o Espírito Santo se utilizando dos instrumentos dele para que isso que Jesus disse se tornasse real, mas não como uma forma negativa de derrota, mas como algo que seria glorioso e nós hoje iríamos nos espelhar nesses exemplos. Então, Lucas, capítulo 12, no versículo 11, Jesus ele diz assim, ó, Lucas, capítulo 12, versículo 11. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiveres de falar. Versículo 12, pode ler bem forte, todo mundo junto? Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém? Foi dito pelo próprio Jesus. Agora vamos ver essa realidade acontecendo no livro de Atos. Então eu convido os irmãos a abrirem Atos, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do capítulo 21. Atos, capítulo 21. Então, o objetivo nessa manhã é conversarmos um pouco a respeito disso que Cristo disse, que nós estaríamos diante de governadores, diante de autoridades religiosas,
né? E nós não deveríamos temer o que dizer. Então, trazendo isso para nós hoje, Deus permite, em muitos momentos e em muitos casos, estarmos diante de pessoas que, humanamente falando, nós não estaríamos. Por exemplo, Deus pode permitir que venhamos a contrair uma doença com um propósito que nos levará a estar diante de médico. Nós, normalmente, não estamos num convívio com médicos, mas quando somos provados, temos a oportunidade de estar diante de médicos. Em outras situações, nós poderemos estar diante de um advogado, diante de um juiz, diante de um promotor, diante de uma autoridade no que diz respeito da política, seja um vereador, seja um prefeito, seja o próprio presidente ou um ministro. Ora, uma oportunidade para termos um momento de comunhão, ora também no momento de termos que esclarecer algumas coisas. Mas independente da forma que venhamos a estar diante dessas pessoas, nós temos que ter a consciência das palavras do nosso mestre, que quando tivermos diante dessas pessoas, nós não precisamos o quê? Temer, porque o Espírito Santo que está dentro de nós, e a honra e a glória é para Ele, amém? O Espírito Santo que faz morada dentro de nós, o Espírito Santo que nos ajuda em nossas fraquezas, o Espírito Santo que nos fortalece, como o próprio Cristo tinha dito, o poder, desceria sobre nós, do Espírito Santo, para sermos testemunhas. Sermos testemunhas. E é uma oportunidade muito grande, como aconteceu com o apóstolo São Paulo, de estarmos diante de autoridades para testemunhar. Nós temos visto no nosso ministério, através do nosso reverendo, que em alguns momentos, algumas autoridades se colocam diante dele. E é impressionante, meus amados, que vai tratar de qualquer assunto, mas o primeiro assunto que é tratado é que o Espírito Santo se apodera do nosso reverendo e ele abre a Bíblia e ele prega a palavra para a autoridade e para todos que estão acompanhando essas autoridades, se cumprindo o que a Bíblia diz, que quando tivermos diante de governadores, nas sinagogas, nós vamos estar cheios do Espírito Santo, não para nos intimidarmos, não para ficar calados, mas para testemunhar. Um outro grande exemplo que nós temos na nossa igreja é a nossa amada pastora Cristina. É ou não é verdade? A pastora Cristina, todos sabem, conhecem, que desde o taxista ao doutor, ela abre a boca dela cheia do Espírito Santo e ela testemunha da sua fé, ela conta o seu testemunho, ela prega a mensagem do arrependimento, amém? Como esses homens fizeram. Então, o livro de Atos é um livro vivo, que a história, como já foi dita, não encerrou, a história continua sendo escrita nos nossos dias, e é o que vai acontecer e já tem acontecido na nossa igreja e na nossa vida, amém? Só relembrando, o livro de Atos foi escrito por Lucas, que conta a história de cerca de 30 anos, da igreja primitiva, e que não encerrou e continua até nós, amém? Então aqui no livro de Atos, capítulo 21, vai ser o nosso ponto de partida. Nós vamos ver na prática o apóstolo São Paulo. Ele que teve a experiência do nascer de novo, que recebeu, quando a Bíblia fala que Ananias foi lá, orou por ele, os olhos se abriu e ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir daquele momento ele se torna uma testemunha, testemunha verdadeira de Jesus Cristo, e que estaria se cumprindo na vida dele o que o próprio Jesus disse: olha, vocês estarão diante de autoridades, vocês estarão diante de governadores, mas não é para se calar.
Então, aqui no capítulo 21, no versículo 27, todos acharam? Capítulo 21, versículo 27. Vamos ler um pouquinho, ó. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Versículo 29, pode ler, por favor? Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. É interessante, uma perseguição que leva a estar diante de autoridades. Então agora, olha o que diz o versículo 31. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento de quem? Como ele estaria diante de um comandante? Qual acesso ele teria a estar diante de um comandante? Veio a perseguição, veio a afronta, que o introduziu à presença de um comandante. Meu amado irmão e irmã, nós não temos que temer quando somos provados. Nós não temos que temer quando enfrentamos aquilo que aos nossos olhos parece uma situação difícil, mas nós temos que entender o propósito de Deus e o desígnio de Deus que irá se cumprir através de quem? De mim e de você. Então olhe para o irmão que está do seu lado e fala assim, ó, o propósito de Deus vai se cumprir e o desígnio através de você. Então a perseguição veio, se coloca diante do comandante. Aí agora nós vamos pular para o capítulo 22, no versículo 17, que diz assim, ó. Tendo eu voltado, capítulo 22 agora, tá? Versículo 17. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase. E eu vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Versículo 19, pode ler bem forte? Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisto, e até guardei as suas vestes dos que o matavam. Versículo 21, por favor. Ele testemunhou em Jerusalém, não ouviram o seu testemunho, e a presença gloriosa do Senhor fala com ele. Agora você vai para outro lugar, eu vou te enviar para outro lugar. O Senhor não diz para ele, para, chega, encerra de dar testemunho. Você já falou, acabou. Não, meus amados. Se aquela rua que você evangeliza, você que é membro discípulo, você que é um cooperador, você que é um dirigente de projeto, você que é um pastor, você que é um missionário, você que é um cristão verdadeiro, se aquela rua está te rejeitando, não pare, vá para outra. Se aquele bairro está te rejeitando, não pare, vai para outro, porque importa que o nome do Senhor seja pregado e anunciado, e o maior número de pessoas sejam salvas e alcançadas, amém? Deus deseja isso, e o poder do Espírito Santo está dentro de nós. Agora há uma outra situação. Quando pulamos no próprio capítulo 22, agora para o versículo 30,
passou Jerusalém, e agora ele vai estar diante de uma outra situação. Lembre o que Jesus disse, que nós estaríamos diante, de autoridades eclesiásticas nas sinagogas, nós estaríamos, diante de governadores, e vamos ver isso acontecer. No versículo 30, diz assim, no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunisse os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou perante eles. Agora, meus amados, depois de testemunhar para o povo em Jerusalém, ele estaria agora diante do sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio era um conjunto de cerca de 70 ou 72 anciãos e mestres, e dentro desse número havia uma divisão entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus, como já ouvimos algumas vezes, eles acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição. Você lembra daquele momento em que tentaram, pegar Jesus e falaram assim para ele: mestre, um casal, o marido morreu, e ela casou-se com o irmão também morreu, do marido, e casou com outro. Morreu os 7, lá no céu ela será esposa de quem? Jesus, dá logo uma trava e depois diz, no céu não se casa e nem haverá casamento, Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Porque este grupo não acreditava na ressurreição. Meus amados, Jesus tinha dito que nós não precisamos nos preocupar com o que vamos falar, porque Ele mesmo se encarrega de nos ajudar e colocar as palavras na nossa boca. Então agora Paulo estava diante de um grupo seleto, estava diante de um grupo que conhecia muito bem as Escrituras. E ele não se intimida, ele não fica acuado. Por que ele não se intimida e ele não fica acuado? Aí o nosso reverendo nos ajudou ontem, Porque ele sabia em quem ele tinha crido e sabia da missão que Deus o deu. Quando você sabe em quem você acredita, e quando você sabe da missão que Ele te deu, nós não iremos nos intimidar diante de quem quer que seja, porque aquilo que Deus disse ao nosso respeito, Ele vai cumprir e Ele vai nos usar. Quando estamos numa faculdade, de repente, humanamente falando, você pode pensar, olha, o professor sabe mais do que eu. Mas quando você entra no sobrenatural, você já chega dizendo, eu sei mais do que ele. Por quê? Porque eu conheço Deus que criou os céus e a terra. Eu conheço Deus que formou o homem. Eu conheço Deus que sabe de todas as coisas. Davi já dizia, eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque o Senhor está comigo. Amém? Então agora, o apóstolo São Paulo estaria diante de homens entendidos e sábios. O que falar para esses homens? O que dizer para esses homens? Meus amados, quando o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo desconcerta qualquer pessoa. É ou não é verdade? Ele desconcerta mesmo, deixa quem está ouvindo numa situação complicada. E Paulo, quando a turma se reúne, o colegiado se reúne, aí o Espírito Santo, dentro dele, faz ele falar uma frase. Uma frase. Olha o versículo, capítulo 23.
Olha o que nós estamos aqui, né, estudando sobre os dons, sobre os frutos do Espírito, é ou não é? A obra da evangelização. Olha o que o Espírito Santo, através de Paulo, agora vai fazer. Versículo 6, 23, 6, todos acharam? Diz assim, ó: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Uma frase. E olha o que aconteceu, versículo 7. Dita essas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão, o quê? Os religiosos ficaram doidos. Com uma frase, o Espírito Santo, por meio da boca de Paulo, se cumprindo aquilo que Jesus tinha dito, colocou fogo no meio do sinédrio, agitou o sinédrio, e ali ele já deu o seu testemunho. Ressurreição. Eu estou sendo julgado porque eu acredito na ressurreição. Quem acredita na ressurreição? Glórias a Deus, glórias a Deus. Mas não para por aí, meus amados, não para por aí. Então o Espírito Santo, por meio de uma palavra, faz todo esse reboliço no meio dos religiosos. No versículo 11, eu gostaria de convidar vocês agora, 23:11, que essas palavras ecoem no nosso coração, que essas palavras permaneçam vivas dentro de nós. Você que é um evangelista, você que é um ganhador de almas, você que tem pregado a palavra, que tem anunciado, você que tem lutado para que o maior número de pessoas entrem no reino dos céus, por meio, de Jesus Cristo, e o Senhor te usando como canal para evangelização, ouça essas palavras e que ela queime o seu coração diariamente. Versículo 11. Então imagine, ele diante do sinédrio, uma palavra àquele reboliço, perseguição, sempre vai continuar, mas olha que gostoso, gente, versículo 11. Na noite seguinte, eu falei com o nosso reverendo ontem que esse versículo me fez lembrar muito o momento que nós vivemos com ele recente em Ribeirão, que ele em lágrimas, muito comovido pelo Espírito, ele falando com o pastor Celso, ele diz assim: pastor Celso, eu estou no quarto e eu sinto como se alguém estivesse comigo naquele quarto. Alguém olhando para mim, velando pela alma e pelo corpo dele, E quando eu li esse versículo, eu lembrei e falei com o nosso reverendo ontem, que quando o diabo, alguma situação, tenta nos pressionar externamente, o Senhor, Ele sempre vai nos falar para de dentro para fora, nos motivar e nos impulsionar a continuar no centro da vontade dEle. Glória a Deus. E no versículo 11 diz assim, meus amados: na noite seguinte, depois de ter sido espancado em Jerusalém, depois de ter sido lançado diante do sinédrio, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem. Olha para o seu irmão e diga assim, Jesus está dizendo, pelo Espírito Santo a você nessa manhã: coragem, coragem, coragem. Aleluia. Pois do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais
em Roma. Assim o façais em Roma. Meus amados, o próprio Jesus, ele se apresenta a nós, por meio da sua palavra, por meio desse altar, que Deus tem usado o nosso reverendo, e todos aqueles que representam ele nesse altar. O próprio Senhor Jesus tem dito: coragem, não deixe de pregar, não deixe de anunciar, não deixe de evangelizar. Se uma porta se fecha aqui, pode ter certeza que eu vou continuar abrindo outras portas para que você pregue por meio da televisão, da internet, por meio do evangelismo pessoal. Coragem! Amém? Glórias a Deus! Mas não parou por aí. Quando a gente vai para o capítulo 24, convido vocês agora ao capítulo 24, no versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Capítulo 24, versículo 10, né? 24, versículo 10. Então, diante dos judeus, diante do sinédrio, agora o apóstolo São Paulo estará diante de um governador. Governador, né? Alguém com muita autoridade, autoridade de Roma, governava várias províncias, e o nome dele é Félix. Félix. Meus amados, vamos crer que Deus pode colocar cada um de nós diante dessas pessoas, para que elas ouçam. Essas pessoas precisam ouvir o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. E a partir do versículo 10 do capítulo 24, vamos ler, Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal para que falasse. Qual governador? Félix, tá? Félix. Respondeu: sabemos que há muitos anos és juiz desta nação. Sinto-me à vontade para me defender. Versículo 11. Visto poderdes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi para Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho, que caminho glorioso, né? Que é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos nesse caminho. A que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, reafirmando as escrituras. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Versículo 17, pode ler, por favor, bem forte? E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante de ti e acusar, se tivesse alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o sinédrio. Versículo 21, pode ler, por favor? Por causa da
E mandou o centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência e não impedindo que os seus próprios o servissem. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito de quem? Da fé em Cristo Jesus. Os senhores e senhoras lembram que dentre esses estudos de Atos, o Espírito Santo, através do nosso reverendo, preparou missionários para pregar sobre a mensagem que a igreja primitiva pregava? Quem lembra disso? Então, a mensagem que a igreja primitiva pregava. Então, agora, o apóstolo São Paulo, diante do governador, versículo 25. O governador o chama para ter uma conversa mais em particular, certamente assessores, próximo a ele. E olha o que acontece no versículo 25, meus amados. Dissertando ele acerca do quê? Olha, justiça. Falar com um governador ímpio, injusto, sobre justiça. Nós vimos aqui pela manhã, no domingo agora, o nosso reverendo cheio do Espírito Santo, falar com aqueles que nós elegemos. Que a atitude deles não nos representou. Ter coragem de falar sobre justiça para um governador corrupto, pastor corrupto, sim, porque no versículo 26, nós vamos ver que ele esperava que Paulo desse dinheiro a ele. Achou que por ele ter, de repente, facilitado o acesso e ter ali o convívio, que foi quase 2 anos, Paulo ia dar alguma coisa de dinheiro a ele. Mas Paulo, como homem de Deus e cheio do Espírito Santo, baseado nas Escrituras e na palavra de Jesus, coragem, Paulo, diante de alguém corrupto, prega sobre a justiça. Paulo, diante de alguém que tinha autoridade, ele vai pregar sobre o domínio próprio. E a mensagem não esgota por aí, porque ele prega também sobre o juízo vindouro. Meus amados irmãos, vocês observam que quando nós deixamos o Espírito Santo dominar as nossas vidas, ele nos faz lembrar das palavras de Jesus e diante de quem quer que seja, seja do doutor A, seja do professor B, seja do governador A, seja diante de quem for, quando nós nos deixamos ser dominados pelo Espírito Santo, nós não vamos titubear, nós vamos falar. Juízo vindouro. Nós temos ouvido neste altar que Jesus voltará. E ele há de julgar os vivos e os mortos. Nós estamos aqui ouvindo e essa mensagem tem ecoado no Brasil e no mundo. Mas quando você estiver diante de alguém, de um juiz, de uma autoridade política, social, seja o que for, pregue, não te cales, coragem, amém? Glórias a Deus. Então ele traz a mensagem do juízo vindouro. E olha o que acontece no versículo 25 ainda. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix o quê? Tem algumas versões que está apavorado, outras está amedrontado. Então não importa a reação que a pessoa terá, pregue. Agora cabe a ela acreditar ou não, aceitar ou não. Mas da sua parte, pregue. Pregue com coragem. Amém? Pregue com coragem. Capítulo 25 agora. Estamos aí pertinho. Isso aqui me chamou muita atenção, que eu lembrei de uma frase que o nosso reverendo tem dito.
uma frase que o nosso reverendo tem dito. Quantas das vezes nós temos ouvido que diante, de dificuldades que o Brasil possa enfrentar, no que diz respeito à vida financeira, a nossa confiança sempre estará em Deus. Olhar para este lugar, o pastor Celso brinca, e fala assim, eu cheguei em 87, tal. Então eu já cheguei em 96, então eu já entrei em Canaã, Eu já entrei em Canaã, já cheguei em Canaã. Mas o nosso reverendo, ele traz a nossa memória para que possamos ser gratos a Deus, que na compra desse imóvel, a inflação sobe, desce, eu não lembro os termos, que era utilizado, mas a inflação sobe, desce. Esse IGPM, É uma confusão do mundo dos homens, Mas que onerava muito os valores das prestações. Gente, nós estamos aqui. E só estamos aqui porque a nossa dependência não é de governo, a nossa dependência é de Deus. Amém? A nossa confiança está em Deus. Então você vai observar que vem governador, vai governador, eles passam, mas aquele que permanece na vontade de Deus dura para sempre. E no capítulo 25 vai haver uma transição, Uma transição. O governador Félix cumpre certamente o seu mandato, e agora chega a hora do governador Festo. E chegando o governador Festo, ele foi uma espécie de instrumento para que outras autoridades também pudessem ouvir o testemunho do apóstolo São Paulo, Então Festo, ele soube que o rei Agripa estava na proximidade e o convidou para juntos ouvir o que Paulo tinha a dizer. E nós vamos agora ler um pouquinho, versículo 10, capítulo 25, que diz assim, vocês lembram que Jesus apareceu para ele e disse, coragem, porque você vai chegar a Roma? Quem lembra disso? Então, Paulo ainda não tinha feito o apelo. Paulo, ele era o cidadão romano, e ele como cidadão romano, de forma natural, ele poderia apelar a César. Amém? Apelar a César. Então Jesus disse a ele, você vai chegar em Roma, você vai estar diante de César. Paulo tinha cidadã romana e também tinha uma outra cidadania. Qual era a cidadania? A do céu. Nós somos brasileiros, mas a nossa cidadania é da onde? Nós aguardamos uma pátria superior, da qual não haverá choro, não haverá corrupção, não haverá tristeza, porque o sol da justiça, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o justo juiz, aleluia, governará para todo sempre. Amém? Então, com a cidadania romana, ele apela para César. E nós encontramos isso aqui no versículo 10, do capítulo 25. Todos acharam? Disse-lhe Paulo, estou perante o tribunal de César, onde convém, seja eu julgado, nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Versículo 11, pode ler, por favor? Apelo para quem? Para César, Apelo para César. Mas vamos continuar agora o versículo 13, Versículo 13. Então tudo aquilo que Jesus preconizou aconteceu. Paulo
esteve diante de várias autoridades e não se calou. Não se cale. Vire para o seu irmão e fala assim, ó, não se cale. Seja com o atendente, seja com o doutor, seja com o desempregado, seja com o patrão, seja com o profissional liberal, seja com o dono da multinacional, seja com o recepcionista do hospital, seja com o diretor do hospital, não se cale, abra sua boca e testemunhe, amém? Seja diante do assessor do político, seja diante do político, pregue a palavra, né? Anuncie a palavra. Versículo 13. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo, né? Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso um certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e anciãos dos judeus apresentam queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo para que o condenasse. Aí agora vamos pular para o capítulo 26. Capítulo 26. Versículo 1, que agora é o tete a tete, né? A seguir, Agripa dirigiu-se a Paulo e disse: gente, se não nos permitindo falar, a gente já fala, não é verdade? Com a coragem e ousadia que Deus nos deu. Agora imagine ele dando permissão, né? Então fica muito claro. O apóstolo São Paulo, ele sabia muito bem se utilizar bem dos protocolos, né? Então, 2 protocolos. Então, você vai observar que a linguagem dele era uma linguagem que sabia muito bem lidar com protocolos, né? E saber com quem está falando. Então, o saber com quem você está falando não deve te inibir de falar o que Deus mandou você falar. Vocês estão entendendo? Então, assim, você vai ter protocolo. Nós temos visto isso no nosso reverendo. Deus tem levado ele a estar com o governador, né? Os governadores. Deus tem levado ele a estar diante de prefeitos. Deus está levando ele e consequentemente, toda a igreja e o ministério a estar diante de prefeitos, a estar diante de deputados, a estar diante de senadores, a estar diante de autoridades, né? Do nosso mundo natural. Então, você respeitar protocolo é bíblico. Paulo sabia respeitar protocolo, mas você não pode deixar de falar o que Deus mandou você falar. A mensagem que Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. Então vamos ver isso em Paulo, vamos lá. Versículo 2. Tendo-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, ó que formalidade, né? Na tua presença, poder introduzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisera testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa, que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos,
Versículo 9, pode ler, por favor? Quem aqui tem o seu antes de Jesus? Então ele abre o jogo e mostra, ó, tinha um antes. Eu perseguia. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto quando os matava. Assassino, né? Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas, perseguia. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado, ao meio-dia, olha que lindo, gente, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra agrilhões. Estando eu, perguntei: quem és tu, Senhor? E ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e afirma sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me vistes, como daquela pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te da mão do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para ali abrir os olhos e os converteres das trevas para luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Versículo 19, pode ler bem forte, vamos lá? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão o quê? Ainda que outros mudem, ainda que outras igrejas busquem meios alternativos não bíblicos para tentar fazer o crescimento numérico, ainda que de alguns púlpitos a mensagem da cruz não seja mais pregada, mensagens motivacionais, mensagens simplesmente de esperança, mas estão esquecendo da mensagem da cruz, ainda que o nosso reverendo e nós, juntamente com o nosso reverendo, não seremos desobedientes à visão celestial, aquilo que Deus entregou ao nosso reverendo, e desde o ano de 1985, ele tem pregado, ele tem anunciado: assim será até a volta de Jesus, juntos até a volta de quê? De Jesus. Então nós não seremos desobedientes, irmãos presentes, irmãos online. Não seja desobediente no que diz respeito a ganhar almas. Não seja desobediente no que diz respeito a abrir novos campos missionários, através da visão que Deus entregou ao nosso pastor. Não seja desobediente à visão celestial, desobedecendo, né? E não sendo um financiador dessa obra. Pelo contrário, financie, participe, chegue junto. Glória a Deus. E o apóstolo São Paulo, diante do rei Agripa, ele não foi desobediente. Para encerrarmos esse momento, olha o versículo 27, por favor. Versículo 27. Diz assim: depois do discurso, mostrou que Cristo deveria padecer e ser o primeiro da ressurreição. Ele agora faz o apelo, né? Você vê que o homem não era mole não, né, pastor Miranda? Pregava e fazia o apelo. Virou para o rei e falou assim: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Esperou nenhum homem responder, né? Bem sei que acreditas. Versículo 28.
Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: ah, Paulo, por pouco. Ô, dureza de coração, né? Que dureza, né? Por pouco me persuades a me fazer um cristão. Mas o crente de coragem, depois de uma resposta dessa, ele não se cala. Ele não para por aí. Ele ainda me vira e diz o quê? Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco, que o discurso foi longo, ou por muito, não apenas tu, ó rei, quero tua alma, desejo que você seja salvo, mas não apenas tu, ó rei, mas quem? Mas todos, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais como eu, exceto essas cadeias. Ainda que venhamos fisicamente a estar presos, mas a palavra de Deus, ela está solta. Amém? O evangelho, ele é capaz de transformar, libertar e mudar completamente a vida de quem quer que seja. Amém, meus amados? Então, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Livro de Atos.